e nós vamos conversar hoje sobre como resolver relacionamentos tóxicos. Na sexta-feira nós conversamos um pouco sobre relacionamentos tóxicos para a gente poder identificar quando estamos vivendo ou quando estamos sendo tóxicos ou tóxicas, construindo isso na nossa relação. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como resolver isso. Eu estou aqui para vocês me ajudarem e eu ajudar vocês a conversar um pouquinho sobre isso. Então deixa eu colocar aqui para vocês. Relacionamentos tóxicos. Resolvendo. Ok, então, vamos lá, sejam todos bem-vindos novamente. Na sexta-feira nós estávamos falando sobre alguns tipos de relacionamentos tóxicos. Eu listei vários deles. E caso você tenha algum na sua vida, algum exemplo na sua vida em que não tenha sido citado, eu agradeço colocar aqui pra gente, para que a gente possa incluir na compreensão desses relacionamentos. Então, geralmente, eu vou dar uma recapitulada bem rápida sobre esses relacionamentos tóxicos para a gente poder entrar nas soluções. Eu também estava falando na sexta-feira sobre algumas crenças tóxicas, a gente vai rever essas crenças porque não deu tempo de eu falar todas, são muitas, não daria mesmo para falar todas, mas as mais comuns que eu recebo no consultório e que eu recebo no dia a dia. Mas a gente vai então falar um pouquinho também sobre essas crenças aqui e como fazer para liberar isso da nossa vida, como fazer para sair desses padrões tóxicos. Então, uma das coisas que fazem os relacionamentos ficarem tóxicos é quando eu não consigo sair do loop. Parece que existe um loop. Parece que não sai, não passa na minha vida, aquilo fica ali. E parece que mesmo que eu saia e entre no outro relacionamento, ele também vai ser tóxico. Ou no mesmo relacionamento, às vezes eu termino e volto, parece que eu não consigo me desgrudar daquela pessoa. Parece que, sabe, tem alguma coisa que me puxa. Aí algumas pessoas falam assim, Fran, é porque é minha alma gêmea? Não tem nada a ver com a alma gêmea isso. Fran, é porque a pessoa é muito importante pra mim, é porque eu amo muito essa pessoa. Não tem nada a ver com amor. E eu quero que vocês entendam isso. Relacionamento de apego tóxico, onde eu preciso da pessoa, onde os dois estão sofrendo, os dois estão infelizes, os dois não sabem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, e a gente continua se machucando, achando que isso é amor. Não é amor, por favor. Eu sei que é muito difícil identificar que não é amor. Eu já atendi, eu lembro de duas pessoas especificamente que eu atendi e elas se chateavam comigo quando eu dizia que isso não era amor. Fran, é claro que é amor. Eu amo tanto essa pessoa que eu não consigo terminar. Eu sei que essa pessoa está me fazendo mal, eu sei que essa relação não tem para onde ir, eu sei que não é bom para mim essa relação, eu sei que essa pessoa vai e vem e não dá segurança de que quer ficar comigo, mas eu amo essa pessoa e eu preciso estar com essa pessoa. Muitas vezes nós confundimos relacionamento de apego e, gente, é muito parecido. Às vezes é muito parecido. Muitas das vezes a gente passa por um processo de estar com o coração fechado para o relacionamento durante muito tempo. De repente a gente se abre para uma relação que não vai dar certo. A gente já sabe desde o início, porque as relações elas dão um aviso. No início da relação você já sabe mais ou menos como vai ser a relação. Mas mesmo assim a gente vai e constrói um relacionamento em cima de algumas coisas que, como areia movediça. E aí a gente se apaixona e se apega àquela pessoa. Então
no meio do relacionamento, que a gente está dentro daquele negócio todo, daquele emaranhado de sentimentos, a gente diz, não, isso é amor, porque foi a única pessoa que eu me permiti amar mais um pouco, que eu permiti me abrir, que eu me permiti ir um pouco mais a fundo, que eu me permiti me desnudar. E o nosso subconsciente, ele é tão danado, ele é tão esperto, que quando a gente tem medo de se relacionar, quando a gente não quer se relacionar, ele vai escolher as pessoas certas para eu não viver um amor verdadeiro. Pode ser homens ou mulheres casadas, podem ser homens ou mulheres que moram em outros estados, até em outros países. Podem ser pessoas que não querem se relacionar, mas simplesmente a gente começa a ter um relacionamento. Podem ser pessoas muito complexas e complicadas em relação a se abrir para o amor e eu vou e invisto. Podem ser pessoas que não querem exatamente estar comigo. Diz que quer e no outro dia não quer e vai nesse jogo de quero e não quero. E aí eu me sinto desafiada a conquistar essa pessoa. Isso é um padrão, tá? É um dos padrões que eu não trouxe sexta-feira. É quando a gente se sente desafiado em conquistar alguém que não está completamente aberto pra gente. E tem mulheres ou homens que se sentem desafiados a conquistar essa pessoa. Eu preciso conquistar essa pessoa para quê? Para quê? Para quê? Eu preciso conquistar essa pessoa para provar o meu valor. A gente sempre vai voltar para os mesmos pontos. E depois de muitos anos estudando subconsciente, estudando comportamento emocional, estudando casais, eu entendi que existe um padrão tanto de objetivo de alcance quanto de causa interna do que a gente realmente busca. Então, todos nós buscamos pelas mesmas coisas. Todos nós buscamos pelo nosso valor verdadeiro, pelo reconhecimento desse valor. Todos nós buscamos pela aprovação de quem somos. Todos nós queremos ser reconhecidos e queremos ter um espaço no coração de alguém. Todos nós queremos alguém para compartilhar pesos, principalmente pesos. E alguns de nós também queremos alguém para compartilhar as glórias, as vitórias. Mas a grande maioria de nós quer alguém para compartilhar a culpa, o peso, as escolhas. Eu não quero errar sozinho, eu quero alguém do meu lado. E lembrem que eu estou focando em relacionamentos tóxicos, ok? Eu não estou falando de pessoas que têm um emocional tranquilo. Eu estou falando de pessoas que trabalham o relacionamento a partir do que a gente começou na sexta-feira. Apego, eu preciso que o outro esteja comigo. Eu preciso dessa pessoa para que eu possa me sentir valiosa, inteira. E para isso eu tomo algumas providências, né? Que a gente foi vendo na sexta-feira. Eu me anulo, é uma delas, né? Deixa eu ver se eu lembro de todas que eu falei aqui na sexta-feira. Porque simplesmente eu vou recebendo, eu vou entendendo, vou lembrando de tudo que eu vou trabalhando e vou trazendo para vocês. Então, eu preciso do outro, né? E aí às vezes eu faço o quê? Eu me anulo para ter o outro. Para fazer dar, e lembre-se que o padrão de vítima é bem interessante. O padrão de vítima. O padrão de vítima é assim: eu me dou para o outro completamente, eu mostro que eu sou a pessoa mais dada do mundo, eu faço todas as vontades do outro, mas o que eu quero realmente é que o outro faça todas as minhas vontades. Mas a minha ação é: eu estou aqui para fazer as vontades do outro. Mas o meu coração é: eu quero que você faça todas as minhas vontades. E cada vez que essa pessoa não é satisfeita em suas vontades, ela se magoa. Então, como ela está vivendo isso o tempo todo, ela se magoa o tempo todo. E ela vai se magoando todos os dias, todos os dias, todos os dias ela se magoa. Durante anos e anos, ela vai se magoando e vai murchando e vai adoecendo por dentro. E aí vai aumentando o padrão de vitimização. Como é uma vítima?
ela reclama, ela chora, ela dramatiza, ela sente que tudo. E lembre-se que eu estou falando aqui, não é que a pessoa faz isso pensado, de caso pensado propositalmente, não. A pessoa não percebe o padrão. E esse é uma outra dica para comportamentos tóxicos. Muitas vezes eu não percebo que eu sou tóxica. Ou às vezes eu percebo, mas deixa pra lá porque dá muito trabalho. Deixa assim mesmo. Vou vivendo assim mesmo. E aí a gente vai se embolando nesse emaranhado de toxicidade. Então, uma pessoa tóxica, ela não percebe que é tóxica, ou se ela percebe, ela fica ali sem mudar aquilo. Ou uma pessoa tóxica que não percebe, ou que percebe em parte, ela aponta para o outro faça que o outro resolva. Uma pessoa que tem comportamento tóxico, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não tem empatia, ou tem mínima empatia, ou esporádica empatia. Empatia é você realmente conseguir se ver e se colocar no lugar do outro. É perceber como é que o outro está. Então, é tipo assim, é como, imagina que você bebe todos os dias e se embriaga, perde a sua lucidez e xinga, e é agressivo. E aí se sua mulher bebe uma vez e se embriaga, você xinga ela da ponta cabeça e diz assim, você é uma bêbada, você não presta, você... E a pessoa bebe todos os dias. Então, essa pessoa não enxerga o grau de toxicidade. Aí essa pessoa fala assim, é porque nosso relacionamento não tá dando certo porque o outro não me trata bem. Porque o outro é agressivo comigo. Então a pessoa não entende, não percebe a sua própria construção dentro do relacionamento. Então a gente fica bola de ping-pong, jogando o erro para o outro lado, para o outro lado. Numa relação tóxica, a gente não se entende, não consegue se compreender estando sozinho. Ou a gente vai oscilando. Fran, eu quero estar sozinha. Daqui a pouco, não, eu não vou conseguir estar sozinha, é melhor estar com essa pessoa. Não, eu quero estar sozinha, não vou conseguir estar sozinha. Então, é uma confusão de pensamentos e sentimentos. Cada hora eu quero uma coisa e cada hora eu penso uma coisa. E quanto mais eu fragmento os meus pensamentos e as minhas emoções, mais eu manifesto confusão. Quanto mais eu me fragmento, quanto mais eu expresso confusão, mais a confusão cresce. Porque é exatamente fragmento. É como se os meus eus, nós temos muitas gavetinhas, muitos eus, muitas memórias, muitas partes de nós coabitando a mesma mente. Essas partes de nós muitas vezes estão se chocando. E é muito interessante como isso acontece e eu vou já falar para vocês daqui a pouco. Antes eu quero dar início a isso contando uma coisa muito simples que aconteceu nesse instante aqui em casa com a minha filha. Ela estava num processo diário da vida dela e aí aconteceu alguma coisa que ela se lembrou da infância, de um processo meu da infância que ela ficava brincando com o meu outro filho. E ela lembrou disso e começou a rir. Eu falei, meu Deus, como é que essa memória veio lá da minha infância? Por causa que a mesma imagem aconteceu. A mesma imagem. E aí ela lembrou exatamente da sensação, da imagem e do dia que aconteceu. Então eu falei para ela, filha, você já observou que se essa memória que você acessou tivesse um registro negativo, você ia sair da história com a sensação de mágoa ou com a sensação de raiva, sem saber de onde vinha. A primeira pessoa que parasse na sua frente ia receber. E isso são os nossos sistemas inconscientes. O que eu estou falando para vocês? O nosso cérebro, ele é um computador de última geração que tem todos os registros e memórias arquivados ali. As memórias mais marcadas, elas estão em alto relevo, vamos
dizer assim, elas são mais facilmente encontradas. E todas as vezes que nós construímos uma realidade no presente que lembre ou o som, ou a cor, ou o cheiro, ou uma palavra, ou a própria figura, uma imagem, ou uma expressão, um movimento que lembre alguns daqueles pontos, o nosso cérebro vai trazer todo o pacote. Dentro do Theta Healing a gente chama isso de memórias flutuantes e a gente trabalha liberando isso. Isso a gente faz no Theta Healing DNA avançado. Mas então é impressionante como a nossa mente ela faz isso. Então, por exemplo, se você tem na sua infância um registro onde seu pai lhe bateu muito, ou a sua mãe lhe bateu muito, ou simplesmente disse uma palavra que te humilhou, que você se sentiu humilhado, ou que você se sentiu extremamente rejeitado. Eu conheço casos, e não são 2 só não, são mais de 2. Não são muitos, mas para um caso que eu vou contar para vocês, né? É muito para eu receber todos esses casos. Uma pessoa que a mãe teve um filho, a primeiro filho foi essa pessoa, e quando a mãe teve o segundo filho, a mãe pegou esse primeiro filho e colocou para outra pessoa criar. Eu não dou conta de criar 2 não, tchau. Agora sua mãe não sou mais eu não, é outra pessoa, é sua avó, é sua tia, é alguém que não é, olha ali, olha a lua. É alguém que não é você, gente, é porque a lua tá nascendo aqui, coisa mais linda. Eu consigo ver daqui. Desculpa, é porque ela tá bem na minha frente. Então a pessoa, imagina essa história. Aí a sua mãe, você pequenininho, aí a sua mãe fala assim, olha, agora você vai morar com a sua avó, e a sua avó agora vai ser sua mãe, porque eu não dou conta de criar 2. Eu vou cuidar do seu irmãozinho que acabou de nascer, e você vai morar com a sua avó, e a sua avó vai ser sua nova mãe. Por mais que a avó seja uma pessoa maravilhosa, naquele momento a pessoa vai se sentir um lixo, um erro, tem alguma coisa errada comigo, porque ela escolheu o meu irmão em detrimento de mim. Vai juntar tanta crença, e aquele momento tem uma cor, ela estava em algum ambiente, podia ser na sala, no quarto, essa mãe falou para esse filho, num ambiente que tinha cores, que tinha cheiro, que tinha movimentos, barulhos, a voz, a entonação da voz, as palavras que foram usadas, fica marcado como um padrão único, um pacote de informação. Esse pacote de informação tem um mundo de informação aqui dentro. E a criança cresce, ok, deu um jeito nisso, foi crescendo. E quando essa pessoa, em algum momento da história dela, ela viver algo parecido com aquilo, seja o cheiro que lembre, seja a cor das paredes, seja um movimento, seja uma palavra, seja qualquer coisa que lembre aquela história, sem ela saber, ela não tem consciência de que o cérebro lembrou, que o cérebro trouxe, ela só sente uma sensação de desconforto. Ela vai agir, ela pode ter 50 anos de idade, ela vai agir com a pessoa com a mentalidade que ela tinha naquela época. Se foi 1 ano, ela vai agir como se tivesse 1 ano. Se for 2 anos, ela vai agir como se tivesse 2 anos. Desproporcionalmente, porque ela é um adulto agora. Mas ela vai agir com birra, com mimo, ou com agressividade, ou com desrespeito. Ela vai agir como uma criança descontrolada. Então isso é uma das coisas que eu quero trazer para você aqui. Dentro do relacionamento tóxico, eu estou trabalhando com o nível emocional infantil. As pessoas que têm toxicidade no seu comportamento emocional são pessoas que pararam em algum momento da infância, que têm muitas feridas desse momento e que estão, sem saber, reagindo como aquela criança que está lá na sua vida atual. Então é como se eu conseguisse, e aí vou começar falando algumas
das soluções, se eu conseguir soltar o passado e ir para o meu presente, se eu conseguir zerar os meus traumas, feridas, bloqueios, e entender que aquela pessoa que está ali não tem nada a ver. Só que para eu fazer isso, eu tenho que ter essa lucidez. Então, o primeiro ponto é ir para o presente, mas o segundo ponto que eu coloco como o primeiro, na verdade, é ter consciência disso, porque eu não tenho consciência. Então, por exemplo, se na sua família os seus pais viviam em guerra e o seu pai vivia em guerra com a família dele, por exemplo, como eu falei para vocês já em algum momento, o meu avô, pai da minha mãe, era coronel mesmo, aqueles coronéis de antigamente, de interior, e tinha briga de tiro entre a família, próprios irmãos, e minha mãe e meus tios tinham que abaixar para não receber os tiros, e era uma educação, imagina como. É natural que os meus tios e a minha mãe tenham alguma questão em relação a isso, de do nada se sentir ameaçado, de do nada se sentir invadido, de do nada sentir que alguém está podendo, mesmo que ame, mesmo que seja da família, de que alguém pode estar ali, eu estou em perigo, de que alguém pode estar ali querendo fazer algum mal. Isso não é consciente, isso é absolutamente inconsciente. Assim como eu posso ter a mesma coisa. Por quê? Porque está no DNA da gente. Então, caso, por exemplo, o meu marido faça alguma coisa comigo que eu me sinta... Não, foi engraçado, porque teve um dia que aconteceu. E a gente não vive uma relação tóxica. Mas eu só estou trazendo o exemplo de como isso é completamente inconsciente. A gente estava aqui fazendo um estudo e a gente estava em duas cadeiras, eu estava na pontinha de uma cadeira, mas ele não tinha visto que eu estava na pontinha da cadeira. A gente estava com a câmera vendo os dois, eu estava na pontinha da cadeira. E quando eu estava na pontinha da cadeira, de repente veio uma sensação assim, estou excluída, não estou sendo cuidada. Foi um flash que veio na minha cabeça. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, aí internamente eu dei risada de mim. Aí veio raiva, mágoa, ressentimento, em flash de segundos. Raiva, mágoa, ressentimento, do nada, absoluto nada. Aí, naquela pontinha que eu estava, eu comecei a trabalhar e dizer, opa, ele não tem nada a ver com isso. De onde veio isso? Identifiquei todas as questões, liberei ali todas as questões e fiquei bem tranquilo. Depois a gente foi, reposicionou os lugares. Mas entenda o que eu estou falando, é que o nosso cérebro, ele simplesmente manda nas nossas emoções, se a gente permitir que isso aconteça, e simplesmente a gente se transforma numa bomba, sem perceber, sem ter controle, sem entender o que está acontecendo, e o outro que está ali recebe toda a bomba. E o outro está fazendo a mesma coisa, então fica uma chuva de guerra, uma chuva de balas, de, sei lá, que a gente pode falar, de domínio, conflito, destruição. E a coisa mais estranha que a gente constrói é que a gente não consegue parar esse ciclo. E eu vou dizer para vocês por que a gente não consegue parar. Mas antes de eu dizer por que a gente não consegue parar, vou até escrever aqui para eu me lembrar disso. Por que não conseguimos parar? Antes disso, eu quero enfatizar isso que eu estou trazendo para vocês, que é sobre a mente. A mente, ela vai trazer a memória do trauma e você vai reagir com a idade da memória do que aconteceu o trauma. Então, as pessoas tóxicas, ela tem a consciência infantil. Ela não consegue entender o outro, ela não consegue escutar o outro, ela não consegue nem se escutar.
ela não consegue ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Eu pergunto assim para algumas dessas pessoas: e se você fosse o seu esposo, ou se você fosse a sua mulher, o que você faria? Ah, eu controlaria a situação. Se eu fosse a minha mulher, eu teria mais paciência comigo e eu poderia não me cobrar tanto. Não, não, não. Eu quero que você se coloque no lugar da sua mulher com esse marido. Se a sua mulher recebesse isso que você dá para ela todos os dias, não, eu acho que ela teria mais paciência, ela teria que ter mais paciência. Então, a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro. Porque existe a questão de só enxergar a si mesmo. A criança, ela é egocêntrica, ela acha que o mundo inteiro está ao redor dela. Então, um amor tóxico, os dois estão nesse lugar. Eu acho que o mundo inteiro está ao meu redor, o mundo inteiro tem que me servir. Se o meu filho, numa relação tóxica entre mãe e filho, por exemplo, se o meu filho não me ouve ou não me dá atenção, eu vou me magoar extremamente, porque eu tenho que... Isso é inconsciente, gente. Porque eu tenho que ser o centro. Não, se você falar com a pessoa dessa, não, eu não estou querendo ser o centro, de forma nenhuma. Eu só estou querendo que a pessoa me dê atenção. Então, é um grau de inconsciência que só pode ser liberado quando eu trago a consciência para os meus padrões. Todos aqueles padrões que eu falei para vocês na sexta-feira, né, de posse, de domínio, eu preciso dominar o outro. E lembra, deixa eu colocar aqui que eu peguei as crenças tóxicas, algumas crenças que eu comecei a ler na sexta-feira, e eu vou trazer de novo aqui para vocês algumas crenças que eu separei, que eu coloquei aqui no celular para vocês irem encontrando e identificando se tem, se não tem, refletindo sobre elas. O amor enfraquece, vulnerabiliza, então eu preciso atacar isso. Eu não posso deixar esse amor entrar, então eu tenho que agredir, eu tenho que me defender, porque o amor enfraquece, vulnerabiliza, eu tenho que mostrar o meu poder. Eu não posso permitir esse amor chegar, então eu fico numa luta. E quanto mais eu amo, mais eu machuco. Quanto mais eu posso ser um gentleman, uma pessoa super gentil para outras pessoas, mas para minha esposa ou para o meu marido eu vou machucar. Por quê? Porque eu preciso machucar o amor. Às vezes esse amor que eu quero machucar é do meu pai, é com o meu pai, é com a minha mãe. Mas eu vou dar para quem? Para quem está ali do meu lado, porque é inconsciente. Então eu preciso machucar o outro. Quanto mais eu amo, mais eu preciso machucar. Por quê? Porque eu preciso me defender do amor, porque o amor enfraquece, o amor vulnerabiliza. Eu tenho que ser durona, eu tenho que ser durão. Eu preciso dessa rigidez para trazer a minha força. Isso é uma das coisas que é uma das crenças. Outra crença eu me perco quando eu me apaixono pelo outro. Quando eu amo o outro, eu me perco completamente de mim e eu passo a ser o que o outro quiser. Então eu começo a viver uma vida de submissão e de subserviência. Eu não sei sair desse ciclo. Eu fico mendigando amor, chorando atrás do outro, implorando para o outro me dizer que me ama. Então eu fico nesse ciclo de subserviência, porque eu não me sinto digna, eu me sinto indigna, eu não entendo o meu valor. Eu preciso me punir por isso. A autopunição é uma das bases dos relacionamentos tóxicos e é uma autopunição inconsciente. Eu preciso punir o outro por algum motivo que eu nem compreendo e eu, ao mesmo tempo, porque eu machuco o outro, eu tenho que me punir. Então é um ciclo de destruição. Eu puno o outro e eu me puno. Eu puno o outro e me puno. E eu não consigo sair desse ciclo. Daqui a pouco eu explico por quê. Então eu tenho que fazer tudo que o outro quer e ele tem que fazer tudo que eu quero. Aí vira um ciclo de domínio, de posse, de aprisionamento. Eu tenho que fazer tudo que o outro quer e o outro tem que fazer tudo que eu quero. Então uma cobrança, uma gritaria, uma briga que não para, que só faz destruir as nossas células e o nosso coração. Então, para eu não ser dominada, eu domino primeiro, né? Que a gente viu também na sexta-feira. Para eu não ser dominada, eu domino. Então, domino. Para eu
não deixar baixar a guarda e não ser dominado, então eu vou manter o domínio, a guerra, a briga. O outro tem que ser como eu sempre quero e mando. Então eu, às vezes, não quero fazer o que o outro quer, mas eu quero que o outro faça o que eu quero. Então a gente usa, o que a gente fala sobre isso é abuso de poder. Eu uso o abuso do meu poder. Eu simplesmente humilho o outro e faço com que o outro faça o que eu quero. Apenas o que eu quero. O outro tem que me servir. Por quê? Porque sim. É assim que a energia tóxica pensa. Porque sim, porque eu estou nesse lugar e o outro tem que me servir. Porque é assim e ponto final. O outro tem que me servir e é assim. Não tem porque a pessoa não reflete, não entra nesse interno de compreender o outro. No relacionamento tóxico você só compreende, nem compreende, né? Mas só enxerga a si mesmo. Eu tenho que me vingar. Lembre-se que isso é inconsciente. Eu estou sempre falando para vocês entenderem que isso é inconsciente. A sensação de que eu tenho que me vingar dos homens. Eu tenho que me vingar do meu pai, eu tenho que me vingar de todos os homens. Eu tenho que me vingar daqueles homens que me abusaram lá atrás. Então todos os homens para frente eu tenho que me vingar. Eu tenho que me vingar das mulheres que me abusaram ou que fizeram alguma coisa comigo ou alguma coisa que aconteceu. Então eu tenho que me vingar das mulheres. Então a gente fica se vingando sem perceber, com o sentimento de vingança destruindo as nossas relações. Então, sentimento de vingança. Eu não posso ceder, eu tenho que mostrar pra ele. Eu vou fazer alguma coisa, tá vendo que você erra, tá? Isso é vingança, tá? Só pra vocês saberem que isso é vingança. Tá vendo que você é isso, tá vendo que eu falei, tá vendo que você é isso. Isso é vingança. Isso é, a gente diminui a força do outro pra dizer, tá vendo que eu tô certo? E isso é vingança, tá? Isso destrói completamente a relação. Toda vez que a gente fala, tá vendo? Tem níveis de vingança. Uma outra forma de crença que é tóxica é drama. É a gente pegar uma coisa pequena e a gente transformar naquilo e achar que é o fim do mundo e ter pensamentos negativos e só pensamentos negativos e não conseguir ter um pensamento positivo, sorrir. É como uma pessoa que é fechada e qualquer coisa briga, se magoa. E, sabe, esse drama tanto para o lado de se fechar, quanto para o lado de chorar, de achar que a pessoa está contra ela, de achar ou contra ele, de achar que todo mundo está sempre querendo machucar, que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Às vezes não é verdade, às vezes é verdade, mas se a pessoa está sentindo isso, ela vai atrair mais disso. E a gente já sabe, porque a gente já conversou sobre isso em outras lives. Então o drama, todas essas situações, eu já falei na sexta-feira também, todas essas situações afastam o outro da gente. Então o primeiro passo, como eu falei, é porque que a gente tem que parar de ser tóxico, porque não funciona, né? Eu não vou conseguir o que eu quero, que é o outro do meu lado. Ao contrário, eu vou estar afastando o outro. Eu não vou conseguir o amor, o reconhecimento, o valor. Eu não vou conseguir entender poder, se me sentir empoderada, diminuindo o outro, atacando o outro, subjugando o outro, controlando o outro, aprisionando o outro, tendo posse, ciúme, gritando. Eu não vou conseguir o que eu quero. Então, como eu faço para parar com isso? Quando eu sentir que eu estou começando, eu tenho que parar. Eu não posso seguir adiante. Toda vez que você sentir que está começando, pare, respire, recue, volte para outro espaço da casa, encha a boca de água e mantenha a boca cheia de água, não engole, para que você não fale nada. Encha a boca de água e fica com a água na boca, porque aí você não vai falar por alguns minutos. Engoliu, bota de novo, fica lá com a água na boca. Enquanto isso, respira fundo, respira, inspira devagar, expira devagar. Se tiver com muita raiva, pule, respire rápido, para aquela energia sair. Respire, pule, até cansar a sua energia.
Então você começa a respirar mais lentamente, comece a falar frases positivas nesse momento. Depois de pular, de respirar, depois de colocar mais energia para fora, comece a trazer a consciência daquilo que eu estou te falando. O que você quer ser? O que você quer manifestar na sua vida? O que você está se permitindo viver? É isso que você vale? É isso que você veio fazer na Terra? É isso que você veio viver? É isso que você pode? É o máximo que você pode fazer por você? Quem está controlando a sua vida? É a raiva, a mágoa, o drama, o machismo, o feminismo, o extremo? É o que está controlando a sua vida? Não é o amor, porque o amor não é tóxico, não prende, não ocupa espaço, não aprisiona, não impõe, não quer o outro sob subjugação, não quer o controle do outro. O amor é a consciência de plena liberdade, respeito, compaixão, maturidade, força verdadeira, centramento, equilíbrio, harmonia. Então, se não há isso, é bem provável que não seja amor, mas seja carência, posse, desespero, medo de ficar só, medo de não ser amado. Tem que dar certo dessa vez, eu nunca dei certo, agora tem que dar certo e acabou. Eu conheço uma pessoa que dizia assim pra mim: Fran, eu não posso me separar. E eu era uma dessas pessoas. Eu lembro que no meu primeiro casamento, parece que eu casei muitas vezes, né? Isso não é verdade, mas quando eu casei com o pai dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 24, um de 24 e 25 anos. Eu me separei do pai deles quando a minha filha mais nova tinha 1 ano de idade. E a gente começou a se relacionar muito novinhos. E nós éramos 2 crianças e tínhamos muita imaturidade. E também tínhamos muitas incompatibilidades como homem e mulher. Nós éramos excelentes amigos. Mas como homem e mulher, nós tínhamos muitas incompatibilidades. Mas eu dizia assim: eu não vou me separar. A minha mãe se separou, a minha avó se separou e eu não vou me separar. Eu quero ter uma família estável, uma família sólida. Eu não vou me separar. Aconteça o que acontecer, eu não vou me separar. O que acontecia? Eu ficava infeliz no que estava acontecendo e eu falava: não, eu não vou me separar, eu não vou me separar, eu vou ficar aqui. Eu vou aguentar tudo isso, eu não vou me separar. Esse pensamento não durou muito tempo assim, quer dizer, eu mantive ele fortemente durante todo o tempo que vivemos juntos, mas chegou um momento que eu entendi que, por causa dos meus trabalhos espirituais que eu já comecei desde muito cedo, dos meus estudos de consciência, de eu entender para que nós estamos aqui nesse lindo planeta Terra, e eu entendi que eu vinha para cá para ser feliz e para me conhecer o amor dentro de mim, que eu tinha algo que eu não podia estar presa ali, eu precisava voar e encontrar o meu lugar, aquela sensação de que você está forte, inteira, e eu não estava assim ali. Então eu tive coragem. Eu lembro hoje, o dia que o pai dos meninos saiu de casa. E eu lembro onde eu estava olhando, eu lembro que eu estava olhando para o céu, agradecendo a Deus por finalização daquele ciclo na minha vida, e eu estava com muita paz dentro de mim. E eu não estou falando que isso é uma coisa que a gente precisa entender. E dentro dos relacionamentos tóxicos é desafiador entender. O outro não é ruim. Porque quando a gente está vivendo um relacionamento tóxico, fala assim: aquela pessoa e aí xinga a pessoa toda. Não, entenda que o outro não é ruim. Nem você é ruim. Todo mundo tem um monstro e um santo dentro de si. Todo mundo. Todo mundo tem um lado bem denso e um lado bem luminoso. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Todo mundo. Eu, vocês, todo mundo. O que a gente vai escolher manifestar durante o nosso dia a dia e na nossa relação é que vai determinar o que eu vou viver nessa relação. Então, se o outro está manifestando a sombra, o lado ruim, os defeitos, o seu lado sombrio,
Eu simplesmente, quando eu estou na minha lucidez, e eu devo estar sempre o mais possível, o maior tempo possível na minha lucidez, eu posso pensar, o outro está manifestando o seu lado sombra, mas eu escolho não manifestar o meu. Porque o que acontece? O outro manifesta o lado sombra, aí você quer colocar uma sombra maior para você vencer aquela sombra. Aí o outro coloca uma sombra maior, aí você coloca uma sombra maior, e assim, lutas e lutas de destruição. Seja pelo drama, porque existe a forma de manipular pelo drama. Eu choro, eu me sinto menor, para o outro ir ali amansar e eu poder dominar. Muitas vezes a pessoa que sabe controlar pelo drama não entende que está manipulando. E muitas vezes existe uma manipulação pelo drama, pela vítima e pelo sofrimento. Eu preciso que o outro tenha pena de mim para ele fazer o que eu quero. Eu preciso que o outro tenha piedade de mim, sinta pena de mim para ele me ver. Isso é manipulação. Para ele me ver, para ele me olhar, para ele fazer as minhas vontades, para ele ficar comigo, para ele não ir embora. Olha, se você for embora eu morro, eu mato, eu me corto. Extrema manipulação, controle sobre o outro, toxicidade. Então, aí, sabe, isso só destrói. Então, eu preciso enxergar o que eu quero construir e sair da posse do domínio. Outras crenças, o outro tem que ser meu, domínio, né? O outro tem que ser meu. O outro tem que resolver as coisas pra mim. Eu dependo financeiramente dele ou dela. Eu não consigo me desapegar. Eu tenho medo das posses, da divisão de posses. Eu tenho medo de ficar sem a casa. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então eu fico dependente do outro pra me sentir segura ou pra não me sentir desamparada. Então é uma sensação de dependência e que gera mais dependência. Gera você manter a dependência. Então, isso pode ser um ciclo de toxicidade, né? E você não consegue enxergar uma saída dali. Lembre-se, e eu estou repetindo isso sempre, a pessoa não enxerga que está vivendo e construindo uma toxicidade. A pessoa só acha que é uma situação difícil. A pessoa só acha que o outro brigou. A pessoa só acha que o outro é agressivo. A pessoa não enxerga o que está construindo. Isso é o primeiro ponto que tem que mudar. A pessoa, para sair da toxicidade, tem que enxergar a toxicidade. Eu me sinto abandonada, então o outro tem que suprir esse abandono, o outro tem que me fazer feliz, o outro tem que me deixar inteira, então eu cobro e torno a vida do outro um inferno de cobrança, de pedido, de cobrança, de... Isso afasta o outro, a gente já sabe disso. Apego, muito apego. Eu preciso que o outro esteja grudado em mim, tocando em mim, falando o quanto eu sou boa, o quanto eu me ama. Eu preciso que o outro fale o tempo todo, que demonstre o amor. Eu preciso que o outro prove o tempo todo o seu amor por mim. E eu tenho que provar o tempo todo o meu amor pro outro. Toxicidade. Viver no passado, eu não consigo perdoar aquilo que você fez. Aí fica repetindo todo dia ou toda semana. Eu não consigo perdoar o que você fez. Não, mas aquilo que você fez. Não, mas olha, aquilo que você fez. Não, eu não consigo esquecer aquilo que você fez. Se torna tóxico. Ninguém aguenta isso. Então a gente não solta o passado. Às vezes um erro que um cometeu com o outro, a gente não desgruda desse erro e a gente fica ali toda hora lembrando a pessoa não consegue nem superar aquilo. Não, eu preciso lembrar pro outro, eu preciso lembrar pro outro. E a gente não desgruda do passado. Isso também é uma toxicidade. Tenho medo de ser independente porque eu tenho medo de errar. Então, se eu estiver com alguém e ele estiver junto comigo, eu posso dividir a minha responsabilidade. Eu quero que o outro assuma por mim o que é meu. Então, é mais fácil para mim, porque se errar, olha, é o outro que errou também. Então, eu não tenho culpa. É um padrão também de controle e de manipulação. Eu preciso que o outro divida a culpa comigo. Então, eu tenho medo de ser independente e de assumir as minhas próprias questões.
Eu me sinto invisível, insignificante, e então eu tenho ciúmes porque eu não me acho bom o suficiente. Aí é um padrão tóxico de ter ciúme de tudo. Ciúme se a pessoa se arruma, ciúme se a pessoa passa um perfume, ciúme se a pessoa fala no telefone mais tempo, ciúme se a pessoa é carinhosa com outra pessoa, ciúme de tudo, ciúme das amigas, ciúme se o outro abraça, ciúme do que é e do que não é. Por quê? Porque eu me sinto insignificante, porque eu me autoabandono, porque eu me diminuo, porque eu não me sinto bom o suficiente. Então passa a ser um padrão tóxico de falta de valor e que eu quero que o outro supra esse valor para mim. Então, eu sempre acho que estou certo. Então, olha, eu estou certo sempre, então tem pessoas que sentem que estão certos o tempo todo. Então, o tempo todo ali com o dono da verdade, impondo a sua verdade para o outro, dizendo como o outro deve fazer, como deve falar, como deve se comportar, como deve agir, com quem deve conversar, quando deve sair, quando não deve sair, mas a pessoa sai, tipo assim, na quarentena, ok, eu vou sair porque eu preciso sair, eu preciso ir ali, ver fulano de tal, fazer aquilo, você não. Não, mas eu vou ver a mesma pessoa, o mesmo parentesco. Não, você não pode fazer isso, senão você vai nos contaminar. Mas ó, troco a roupa e ó, eu vou ali rapidinho e volto, fique aí, porque você não pode sair. Então essa pessoa aqui, eu posso, você não. Eu sou o dono da verdade, você não. Então isso é um padrão de toxicidade. Quero que o outro seja perfeito e quero que eu seja perfeita. Isso às vezes alcança o padrão de toxicidade. Eu quero que o outro seja perfeito. Eu fico catando o defeito do outro. Aí às vezes a pessoa se arruma toda e um brinco não tá legal. Aí a pessoa, e aí? Esse brinco não tá legal. E aí o outro às vezes se desespera com isso. Porque algumas relações o outro só enxerga os problemas, só enxerga e só coloca defeito e só vê o que não está funcionando e fica o tempo todo ativando o que o outro não faz de bom, em vez de ativar o que o outro faz de bom. Então isso pode gerar um nível de toxicidade. A pessoa que quer ser perfeita o tempo todo, que não pode errar. Se eu não posso errar, eu não posso agir. Se eu não posso agir, eu não posso ter poder. Se eu não posso ter poder, eu não posso ter responsabilidade. Eu entrego na mão do outro. E aí eu fico me cobrando o tempo todo perfeição e vira um ciclo de desempoderamento seu e do outro. Quando eu me apaixono por uma pessoa, eu perco completamente a lucidez e fico descontrolada. E um outro caso é, quando eu me apaixono, o outro se desapaixona. Quando o outro descobre que eu estou apaixonado, o outro se desapaixona. Então o que eu faço com isso? Eu não posso me apaixonar, então eu machuco o outro. Eu começo a me vingar dos homens, porque ó, todos os homens que eu me apaixonei, quando perceberam que eu estava apaixonada, me largaram. Então o que eu faço? Ou eu tento controlar o homem e aprisionar eles, ou eu machuco. Então, se eu me apaixonar, eu fico descontrolada e eu quero pegar o outro pra mim e ficar ali comigo. Então é um padrão de toxicidade, ok? Eu falei algumas crenças, muitas crenças que são tóxicas e fazem o relacionamento estar tóxico. Falei também de que um relacionamento tóxico não enxerga que está sendo tóxico, não enxerga seus pontos de toxicidade, não enxerga o que você está construindo, só enxerga o que o outro está construindo. É um padrão viciante, é um padrão que não consegue soltar do passado, é um padrão que está trazendo o passado e fazendo os traumas ficarem uns em cima dos outros e por isso eles ficam muito fortes. É um padrão que sai da sua consciência, da sua lucidez e parte para o descontrole e o instinto, sai da razão, sai da maturidade e vai para o instinto, né? Um instinto bem primitivo, porque está baseado na nossa imaturidade emocional, então me perco da minha consciência, da minha lucidez. Ótimo. E também um padrão tóxico, ele pode sair de um padrão tóxico para outro padrão tóxico. Por exemplo, eu tinha muito controle pelo outro, aí eu agredi muito o outro foi embora, aí agora eu substituí essa agressão do
outro por uma agressão por mim mesmo. Então eu começo a me culpar, a dizer que eu sou horrível, que eu sou um monstro, que eu não sirvo, que eu não aprendi, que aí eu começo a me destruir. A mesma coisa que eu fiz pelo outro, sem perceber. Lembrem que é sem perceber. Eu tô fazendo por mim mesmo. Aí eu começo a me destruir. Eu não estou resolvendo nada. Eu só estou mantendo a toxicidade na minha vida. Para que eu preciso ser tóxico? O que eu preciso para entender o meu valor e soltar? Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Quando o padrão é muito profundo, às vezes a gente precisa de ajuda de alguém que pegue na sua mão, que faça você liberar esses traumas e curar o passado e perdoar. Essa é a palavra. Eu preciso perdoar. Para eu me liberar de um padrão tóxico, eu preciso encontrar ele e soltar. E o que solta o padrão tóxico chama-se perdão. Eu preciso identificar e escolher mudar. E quando eu escolho mudar, o padrão é o perdão. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, o tempo passa rápido, eu tenho algumas perguntas para responder aqui, eu tenho algumas coisas ainda para falar, e se não der para falar, tudo bem. A gente vai passando e vai respondendo em outros momentos. Então, só colocar isso aqui, eu já vou começar a ver um pouco das perguntas de vocês, certo? Eu vou colocar aqui só para vocês memorizarem, porque muitas vezes quando a gente traz para o visual, o nosso cérebro, ele aprende melhor, porque ele vê, né? Muitas pessoas são visuais. Então, primeiro eu tenho que identificar os meus padrões tóxicos, os padrões tóxicos que eu estou vivendo, os meus não, porque não são meus. Eu tenho que identificar os padrões. Segundo, eu tenho que escolher se eu quero manter isso, e eu tenho que fazer uma escolha. Eu nem vou botar escolher, eu vou botar escolha. Eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que saber se eu quero continuar, mas tem que ser uma escolha de coração. Não é aquela escolha que você faz assim, eu quero, mas é difícil. Eu quero, mas tem que fazer muito esforço. Eu quero, mas é muito complicado. Eu quero mais. Se tiver esse eu quero mais, não vai funcionar, porque para você tirar um padrão tóxico é como uma droga. E se tiver tempo aqui eu vou explicar para vocês exatamente por que não conseguimos parar com ele. Senão eu vou fazer uma live só sobre isso, se não der tempo hoje. Mas então eu preciso fazer uma escolha profundamente, uma decisão verdadeira e firme de mudar esses padrões. Ok, então eu identifiquei os padrões e eu fiz uma escolha de mudar esses padrões. Para eu mudar esses padrões, eu preciso soltar os padrões. Eu preciso soltar esses padrões para que ele saia de mim. E só tem uma forma de eu soltar os padrões. Essa é a forma de eu soltar os padrões. Só que eu não sei ainda o que perdoar, né? Eu não sei o que perdoar. Eu não sei o que está acontecendo exatamente. Então, por isso que às vezes eu preciso de uma ajuda terapêutica. Em casos mais enraigados de toxicidade, é muito importante uma ajuda terapêutica, porque uma pessoa vai lhe conduzir, principalmente, na minha opinião, uma terapia que envolva o seu subconsciente. Por quê? Porque as memórias estão lá em algum lugar que você não se lembra e não tem consciência. Então você vai lá para perdoar, para libertar aquela informação. Então eu tenho que trazer o perdão versus... Isso aqui tem que estar junto, tá, gente? O perdão versus o aprendizado daquela situação. Eu preciso entender o que é que a minha alma, o meu corpo,
o que é que eu estou precisando aprender com aquela experiência? Qual é o aprendizado daquilo? Para que aquilo está na minha vida? E às vezes são muitos aprendizados. Eu preciso encontrar o meu valor. Eu preciso aprender a respeitar. Eu preciso aprender a ouvir a mim e ao outro. Eu preciso aprender o espaço que cada um tem o seu e eu tenho que saber respeitar esse espaço. Eu preciso aprender a como amar. Eu preciso desenvolver empatia. Eu preciso entender desapego, ninguém é dono de ninguém. Eu preciso ir profundo dentro de mim e entender a minha própria aceitação. Então eu preciso trabalhar a aceitação. 3 minutos. Entre outras coisas. Então eu preciso desenvolver algumas características aqui. Eu preciso desenvolver maturidade, autorresponsabilidade, para sair de um padrão de destruição. Então, é difícil, é desafiador conseguir parar, porque eu tenho um vício químico e eu vou fazer uma live sobre vício químico, porque o nosso tempo já findou. Eu vou responder alguma pergunta que eu estou no momento de vazio, quero sempre conversar com as pessoas na internet, com homens para preencher o vazio, não sei se o isolamento está ficando. Pois é, então quando a gente precisa do outro para preencher o nosso vazio, a gente está se colocando numa situação, a gente está se colocando numa situação de risco. Por quê? Porque eu estou deixando que o outro seja o meu tesouro em vez de mim mesmo. Esse isolamento, essa quarentena, ele veio para nós encontrarmos nosso tesouro dentro. É por isso que a gente foi para dentro de casa. Então é um desafio, claro que é, mas esse é o objetivo. Se eu não trouxer o aprendizado, eu vou repetir os ciclos. Eu preciso trazer o aprendizado. O aprendizado é eu me amar, me valorizar e trazer o meu tesouro dentro de mim. Então eu preciso encontrar isso. Isso aconteceu com minha irmã. Minha mãe tinha uns 4 pequenos, minha avó, e tinha a mãe, criou, ficou exatamente. Que a mãe deu, olha outro caso aqui que a mãe deu. Se outro age para destruir, como vou achar que ele não é ruim? Porque todo mundo tem a sombra e todo mundo tem a luz. Eu também posso agir para destruir. Mas se eu estou atraindo alguém para destruir, eu tenho que entender por que eu estou ali ainda num relacionamento que está para me destruir. E na verdade ninguém está ali para me destruir. Às vezes o outro está ali por questões, como eu falei para vocês, do subconsciente, traz aquelas memórias. Então o nosso tempo acabou. A gente vai trazer aqui num outro momento esse por que eu não consigo parar daquilo que me machuca. E a gente vai trazer isso aqui numa próxima live. Um dia a gente vai trazer os problemas e outro dia a gente vai trazer as soluções. A gente vai estar trazendo live dessa forma, nessa próxima maratona desses dias. Vamos escolher temas em que um dia seja o problema e outro dia a solução desse problema do mesmo assunto, tá? Então, foquem nisso aqui. Desenvolver o seu alto valor e o seu empoderamento pessoal, soltando o outro. Por favor, ok? Gratidão, beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até sempre.